Evangelho de Mateus, nós fomos domingo passado, no capítulo 7 até o versículo 24. Então vamos continuar no versículo 24 mesmo, e que Deus nos abençoe nesse estudo. Aqui fala os dois construtores, um sábio e outro nécio. Jesus, ele falou muito em figura, em comparação, usando a linguagem do povo, do ser humano. Aqui ele usa como a construção de casas. Ele compara duas casas, uma construída com sabedoria, com prudência, conforme os projetos, né? Por exemplo, do engenheiro, ou de uma pessoa que entende, né? Que é prudência. Faz uma casa com alicerce, com uns falam estaques, né? Outros falam broca. Aquele, tu conhece, né? Bem funda, construída na rocha, ele fala, né? Então, e a rocha aqui, que ele usa aqui, figura, a rocha é Cristo. Aí ele fala da salvação. Primeiro ele falou para comparar a fé de cada um. O que está a fé? Ela está construída. Qual é o fundamento da fé, da nossa fé? Ele falando. Mas eu li aquele dia Gálatas, capítulo 1, do 8, 9 e 10, eu vou ler de novo. Versículo 8. Mas, versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas, que o apóstolo Paulo disse, né? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu nos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Note bem, o apóstolo Paulo disse, e foi um de nós mesmo, do grupo dele, ainda que um de nós mesmos, se eles anunciam outro evangelho, seja anátema. O que seja anátema? Quer dizer, seja maldito. É para rejeitar. Ou mesmo um anjo do céu. Olha só como que o apóstolo Paulo diz. Alguém que quer, para crer, tem que ouvir uma voz do céu, ver um anjo. Vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho, que eu, Paulo, quando Paulo disse eu, ele não estava falando eu, com sabedoria dele, ele não estava se gabando, que tenha anunciado, seja anátema. Porque o que o apóstolo Paulo anunciou foi com toda a autoridade do Senhor Jesus. O 9, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo dizer, o apóstolo Paulo afirmando, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então ele estava exortando muito aquela igreja. E isso vem essa exortação até hoje. Se alguém hoje, vamos dizer, no tempo que nós vivemos, se alguém anunciar um outro evangelho além do que nós estamos anunciando, baseado na doutrina dos apóstolos, que a salvação é somente em Cristo, se anunciar algo diferente, então não é para dar ouvido, seja anátema. Aí no versículo 10 ele diz, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele está falando. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, se ele estivesse agradando a homens,
então ele seria servo de Cristo. Se hoje nós também for agradar a homens, neste sentido, não tem como servir a Jesus, um é outro. Ele falou agora, persuado usa bastante, aquela pessoa fala, né, em Colossenses, persuasivas, essas pessoas que traem umas palavras convencedoras, sabe que ele trabalha bem naquilo, fala com faz muita expressão e convence as pessoas. Então ele fala, eu vou me convencer que eu estou errado, convencer agora a homens, eu vou acreditar em homens ou a Deus. Quem é que eu vou deixar ser convencido? Acreditar, eu crer. Eu vou obedecer quem é homem ou a Deus? Então ele diz assim, então agora o próximo versículo 25, aqui no Evangelho de Mateus, ele faz uma prova, irmão, a prova da fé, em que fundamento sua fé está enraizada, ao versículo 25. Aí ele faz uma prova comparando com a chuva, aqui nessa casa é a chuva. E desceu aquele que construiu a casa na areia, raso, e aquele que construiu bem construída. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O apóstolo Paulo diz. Desceu a chuva forte, comparação. Jesus, ele usou duas casas no sentido, para tirar lição, para nós tirarmos lição, né? Deus usa casas aqui aparentemente iguais. E as religiões são aparentemente iguais, algumas. De boas aparências, falando das casas. Duas casas de boas aparências, mas o fundamento delas não eram iguais. Olha bem, religião, boa aparência, igreja de boas aparências, bonitas, mas os fundamentos dela, a sua fé naquele que ela está enraizada, não são iguais. Mesmo assim, a nossa fé também não são iguais. Uma casa está construída sobre fundamento, os quais seus alicerces, profundo, como ele disse, na rocha. A rocha aqui é Cristo, a nossa fé. Onde que está a nossa fé? Em Jesus Cristo. E a outra de boa aparência também, mas o seu fundamento sobre areia, diz. Não sei se tem outra versão que fala diferente, né? Areia. Fraco, né? Tá? Sobre areia. Sem garantia alguma de durabilidade. Agora, ele sai do material para o espiritual. Na vida espiritual, aquele que está construído com fé em suas obras humanas, obra que ele faz aqui, ou sua fé está na sua igreja, se está na igreja, então ela está em homens e não está em Cristo. Quando vier a tempestade aqui, um contratempos, as dificuldades aqui, são tribulações, etc. Aquele que tem Jesus Cristo, que está com aquela fé em Jesus Cristo, ele passa por tribulações mais bem do que aquele que não está com a fé em Jesus Cristo. Aquele desanima, abandona tudo. Esta fé não vai suportar a tempestade. Por exemplo, os ventos de doutrinas. Tudo que ouve, ele gosta. Você viu aquela igreja lá, como é que trabalha bonito?
Você vê aquela pessoa lá, como que ele prega, precisa examinar como que ele prega, o que ele prega, e assim por diante. Tribulações, porque a fé não está em Cristo, ele não vai aguentar as tribulações, que ele está fora de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 26, ele vai falar, e aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então, ele fala, aquele que ouve estas minhas palavras, está ouvindo as palavras, mas não cumpre, não pratica, ele está comparando com o insensato. O fundamento seguro é Cristo. A aparência fora do fundamento desta casa, fora, a parte de superior, exterior, não interior, parecia igual, falando que essas duas casas, mas não era garantida como segurança, porque eram bonitas. A outra casa que foi construída sobre um fundamento seguro, na rocha, bate-estaca hoje fala, que é o Senhor, esta, quando vem os terremotos, vem as rachaduras. Quando vem o terremoto, vem a rachadura. Você olha bem uma casa que não é bem alicerçada, você vê logo como elas parecem as rachaduras. Em seguida pode vir até a queda daquela casa. Aqui está falando das pessoas, falando da casa espiritual, que ele está fazendo sentido, tirando lição. Mas o Salvador Jesus, o dono da casa, o criador da casa, 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Enquanto que o tempo está bom, ambas as casas parecem boas. Mesma coisa das religiões. Aquela que está em Cristo Jesus bem fundada, uma fé que não abala, ele pode acontecer o que for, mas ele não deixa de crer em Cristo, porque ele creu e nasceu de novo. Então, ele não vai se abalar. Mas, quando os dias maus vierem, a que não está construída na rocha, com certeza será abalada e poderá vir a queda. Então, tem muitas pessoas que caem, porque não está construída na rocha, está construída nele próprio. Comparando no espiritual com a fé de alguém que está enraizado em Cristo, e esta permanecerá até o fim. Irmãos, eu conheci um irmão, ele já morreu, posso falar dele. Eu estava trabalhando numa casa, bem antes de ir embora para Bauru. E ele estava trabalhando numa casa para cima, afastado da igreja há muitos anos, visitava de vez em quando. E eu do lado de baixo, ele não sabia que eu estava trabalhando. E a mulher da casa falou assim para ele, pessoal diz que existe inferno, não existe inferno. Ela falou, o inferno é aqui mesmo. E ele tinha uma voz forte, que eu já contei aqui, não quero citar o nome que está gravando. Ele falou assim, olha, existe sim. E se não me engano, essa mulher era a cunhada dele. Eu falei, existe inferno sim, eu vou provar para a senhora. Ele citou
sem ler na Bíblia, a passagem de Rico e Lázaro, e contando para ela. Eu falei, eu escutei, se ele soubesse que eu estava trabalhando, ele podia fazer de um jeito, aí eu podia pensar, então está se mostrando por mim, mas ele não sabia. Eu estava começando a obra para baixo lá na outra casa, e ele estava para cima. Falei, assim? Então não é só quem está na igreja, vamos dizer que está na igreja, que só está salvo quem está na igreja. Ele pode estar onde for. Perde muita recompensa, mas a fé está enraizada. Onde mexe, ali encontra o verdadeiro evangelho. Então, aqui voltando falando aqui dessa comparação de Jesus, enquanto o sol está brilhando, ambas casas parecem boas, virando na parte espiritual. Enquanto o sol está brilhando, está tudo bem, todas as lutas iguais. Você vai perceber na hora que vem a tempestade, que o sol não brilha, a pessoa já cai. Não está com aquela confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí parece que são boas. Mas quando a adversidade vem, e com certeza virá mesmo os contratempos, e a casa que tem o Espírito Santo habitando nela, está firme, continuará firme até a volta de Jesus, a volta dele. Então, porque tem o Espírito Santo habitando. 28, aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua sabedoria. Você imagina, irmão, sabedoria de Jesus, perfeito, Deus, homem pregando. Jesus não errava, às vezes não tinha defeito. Jesus não precisava estar lendo, ele é o dono das Escrituras. Jesus sabia conhecer os corações. Então aqui ele terminou o Sermão do Monte. Esta mensagem proclama o intento verdadeiro da lei de Moisés. E, sobretudo, pôs o fundamento para o novo pacto que é Jesus Cristo. O final do capítulo, o versículo 29. Então, falando de Jesus, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava. A autoridade divina, a qual ele tinha, pelo poder do Espírito Santo. Poder 100%, vindo lá do alto. Este sermão e o de Lucas também, capítulo 6, são provavelmente um e o mesmo Espírito Santo. Não somente ali, como os outros lugares. A Bíblia toda. Aqui põe ênfase no coração, enquanto que Lucas, a ênfase fica em ações produzidas pelo coração. Aí vamos ver as obras, o que o coração produz, um fala uma coisa, outro fala da outra. Para ver ao você conhecer o coração da pessoa, você tem que olhar pela parte de fora, o coração da alma, como é que ele vive, como é que ele fala. Portanto, a distinção entre a posição e a condição é evidente, e não como os escribas, ele disse. Aqueles que se afirmam ser perito, conhecedor da lei de Moisés. Perito quer dizer conhecedor e que avalia, examina profundamente para poder escrever. Não era qualquer um. Então, terminando o capítulo 7, vamos dar início no capítulo 8. Vou falar, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, vocês notem bem, o monte do Senhor representa o lugar espiritual, mais elevado, onde podemos estar mais próximo de Deus. Nós não devemos estar, quem está lá no baixo está longe. A igreja, nessa parte, ela é muito importante, irmãos. Os cultos. Onde você está? No monte.
Por que não ia todo lugar para reunir? Então, você estando na igreja, no culto, seja onde tiver a igreja, vamos usar o local aqui. Então, você estando, representa que você está mais perto do Senhor, está tudo reunido como igreja, porque é a ordem que Jesus disse, ele deixou a igreja dele. Jesus edificou sobre a igreja dele, sobre os apóstolos, os 12 apóstolos. O pastor Antônio costumava dizer, por onde está a sede da sua igreja? Ele costumava falar, está nos 12 apóstolos. Onde está a matriz? Está nos 12 apóstolos, em Jesus Cristo. É mesmo que você perguntar para nós, onde está a sede da sua igreja? Na Bíblia está os 12 apóstolos. E nós podemos falar, onde é a matriz? Eu costumo falar, lá no céu. Nós prestamos conta para Ele. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós não prestamos conta para um local, outro grupo, outra igreja. Não. Então, o que nós vemos? Ele fala, subimos ao monte do Senhor. Quando nós preparamos para entrar no templo e depois entrar nele, como que nós vamos preparar? Alguém lembra o que está escrito em Eclesiastes capítulo 5? Para citar de cor? 5 versículos 5 ou 1, não me lembro. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu vou ler, eu escrevi aqui, mas eu fui capítulo 5, versículo 5, mas eu não estou bem lembrado se é. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por quê? Ele fala, por quê? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Oferecer sacrifício de tolos. Oferecer sacrifício de todos os dias, pois não sabe que fazem mal. Eclesiastes, eu vou conferir aqui. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, depois versículo 5, mas guarda o teu pé quando entrarem na casa de Deus, porque chegar-se a para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Porque eu vou lendo aqui e vai saindo, escrevendo aqui, então se não corrigir no olhar, ele ouve errado. Tolos, você vai escrever de tolo, ingênuo, tolo, pois não sabe que fazem mal. O nome pode simbolizar o templo, o não tabernáculo. Jesus cura um leproso, né, vemos? Veja só o resultado do poder e autoridade com que Jesus ensinava e curava, e a fé deles no que estavam. Os irmãos, a fé deles, os que Jesus ressuscitava os mortos, como ele fez com Lázaro. João 11, 43 e 44. Vamos ler. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Jesus, estava as irmãs, a família, tudo demorando, estranhando. Se Jesus tivesse que até ele vir, tudo e tal, para 4 dias, já está cheirando mal. Aqui para Jesus não tem esse problema, tem para o homem, né? 44. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados, porque foi amarrado, né? Ligado com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Que facilidade, cadê que fazem isso hoje? Agora, com que corpo Lázaro ressuscitou? Uma vez perguntaram para mim isso aí. Mas Jesus, não é mesmo daqui, de outra igreja, né? Lá de Baú. Mas escuta só, que Jesus é para eles que dorme, mas Lázaro
Jesus ressuscitou, ele tinha morrido 4 dias. Se eu falei assim, escuta, mas com que corpo? Parece que eu estava vendo a pessoa, é por telefone, acho que ele põe a mão assim, não tinha pensado nisso. O mesmo que ele estava vivendo, Ninguém ressuscitou com o corpo. Mas dá parece com branco a vida, até nós pode falar assim, né? Mas isso aqui é muito grosseiro, né? Como o engenheiro fala, erro primário, né? Porque se você a palavra de Deus, ela é clara, né? É que veio quem enfeitar, né? É um negócio sobrenatural. Porque quando Jesus pegou o barro ele não precisava de pegar o barro, né? Mas ele pegou para provar que o homem foi feito no pó da terra. Ele próprio fez o homem no pó da terra. Né? E também, ele queria ficar, que as pessoas gostam de ver fazer algo. Não quer coisa muito fácil também. Então aí ele fez tudo isso, bem mal lembrado. Qual será a maior cura? Também vamos ver. É a cura da alma, a primeira maior cura. É a salvação da alma, a maior cura. A pessoa quer curar o corpo e a alma. Então, ele salvava da condenação eterna. Ele salvava e salva. Esta salvação é particular, individual. E é agora. Porque não salva de grupo. Pode acontecer de salvar só um, mas através de um por um. Cada um é cada um. Jesus morreu para cada um, ele morreu para o mundo todo, mas não é que quando ele morreu todo mundo vai para o céu. Então, será, mas esta salvação, irmãos, será completa no retorno dele aqui na terra, a nos buscar. Aí, com ele, nós vamos ser salvo o nosso corpo glorificado. Aí nunca mais morre, não fica doente, vai viver eternamente. Nunca mais morre, nunca mais acaba, não terá mais dores, e depois que morrer também, o corpo fica, mas só que o corpo vai voltar a viver. O Senhor que nos fez conhecer todas nossas carências e faz, Ele tem um plano para nós, e na hora de vida, não é na hora que nós queremos. Às vezes nós queremos as coisas tudo, tem aquele modo de dizer, já tem que ser ontem isso, né? Não é ontem, não. Às vezes nós queremos as coisas agora, e Deus dá as coisas na hora certa. Ele atenderá as nossas orações também, súplicas, se o nosso coração estiver voltado para Ele. E no 2, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Se note-me, veio um leproso, primeiro, ele adorou. Ele já não chegou exigindo, ele adorou, ou ele aceitou, ele não fez outra coisa, adorar, dizendo, Senhor. Ele já chamou Jesus de Senhor. Ele viu um homem na frente dele, mas ele reconheceu como Deus e Salvador. Ele falou, Senhor, Senhor, Senhor dele, dono dele. Ele falou, se quiseres. Ele não exigiu. Se. E nós devemos seguir a nossa oração. Se quiseres, for da sua vontade. Ele sabe o momento certo. Ele fala, sabe, pode. Ele falou, podes. Ele não teve dúvida. Podes me tornar limpo. Então, Jesus, o que Jesus respondeu para ele? Quero. Vamos ver depois no versículo 3, né? Vamos ver isso. Naquele tempo, vamos falar da lepra, ela era considerada como símbolo do pecado e era a pior de todos, que ele tinha que pessoas ficavam meio resguardadas, separadas. Que era a lepra, a contagiosa. Que nem o Covid que deu, que foi a coisa mais dura que eu já passei na minha vida. Ficar em casa, poder vir na igreja nos cultos, imagina só, podia sair. Me pareceu lá que ele fosse pregar no velório, que tinha morrido a mãe dele. Deixa eu ver isso atrás de mim, irmãos. Quando eu falei assim que eu estou
eu estou com Covid, ele afastou do portão. Não pode, né? Ele afastou. Aí eu falei, irmão Paulo, irmão Daniel, bom, eu agradeci ele, tinha todo o prazer. Então, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. Primeiramente, de tudo, ele adorou. E depois disse, Senhor, se quiseres, ó filho, pode me tornar limpo. Vejam só o cuidado, o respeito que esse homem teve para com Jesus. Ele não foi exigindo. Então nós devemos, irmãos, sempre ter com cuidado para usar o nome de Jesus, considerando-o como Senhor. Ele estava reconhecendo, sem conhecer bem como o Messias. Somente Cristo pode limpar a lepra do pecado da carne e do espírito, como diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Lá fala, ora, amados, Paulo diz, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você note bem que espírito, que escreveu com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o pensamento, é lá do coração. As imundícias da carne, é da carne, o que você faz, o que você fala, o que você age, muita imundícia, vive na imundícia, então purifica dessa toda a imundícia que a carne. E lá dentro, oculto, que é só Deus que vê, então da imundícia também aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, que é o Espírito. Nós temos que ser por completos, irmãos. Santificar a imundícia da carne de fora e do espírito. Não ter nenhum pensamento ruim, não ter nenhum pensamento pecaminoso. Vê a pessoa, um cristão aí, vê qualquer coisa, uma mulher, aquele que é atentado, ele já começa a pensar mal, ele já começa a cobiçá-la. É tudo pecado do espírito, isso aí. Uma coisa que é só Deus que vê. E ele que sabe que é pecado. Então, quando alguém peca também no espírito, na alma e no corpo, completo. Não há coisa como só o corpo peca e o espírito não. Não, porque está vivo, está junto. Então, aperfeiçoando e a santificação no temor de Deus. Trazer para um estado relativamente falando de perfeição, que só pode obter ao andar conforme o Espírito, como disse Paulo em Romanos, capítulo 8, 1 e 2. Agora o versículo 3. E Jesus respondendo, e Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Que facilidade. Você vê alguém isso hoje? Os irmãos, essas coisas aqui, tudo Jesus fez. Ele pregava e com o testemunho dele, como fosse um endosso, uma prova, ele fazia esses milagres para o povo acreditar que ele era Deus. Ele foi Deus. Então ele mostrava que ele era de um homem diferente dos demais, dos profetas, etc. Esta declaração, quero ser limpo, foi Jesus que disse esta palavra quero. Ele atendeu o pedido deste doente, Jesus. Confirma que a vontade de Deus é a salvação e a cura. Quando ele toca no coração de alguém, falando de Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, confirma que a vontade de Deus é completa. E a sua palavra faz limpo do pecado no momento em que ele crê. Naquele momento que o indivíduo crê, se torna limpo perante Deus. Ele não vai ter mais aquela culpa da condenação. Então, uma pergunta: você crê? Você crê?
você aceita? Falando aqui para a câmera, né? Você crê, você aceita? Quando a palavra dele toca em você, pelo Espírito Santo, quando a palavra quero for falada, e alguém aceita o chamado, a alma enferma é curada, falando da alma. O 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha, irmãos, então, a missão de nosso Senhor em sua primeira vinda era tratar com o pecador, com o pecado da humanidade, e também sofrer a penalidade máxima do pecado, do julgamento de Deus na cruz em favor do pecador. Foi isso. Ele fez por amor ao pecador, por amor a nós, pecadores, para que tenha a oportunidade de salvar do fogo eterno, lá do fogo do inferno. É por isso que Jesus morreu na cruz, para livrar o homem de ir para o inferno crendo nele. A lei da limpeza do coração do homem começa de dentro para fora. Então tem que começar de dentro para fora, não de fora para dentro. A pessoa às vezes quer preparar para fora. Não, é de dentro para fora. Tem que a renúncia, se Jesus entrar lá dentro, então vai sair. Você limpa o coração, aquele desejo pecaminoso. Por isso, aí estende para fora do corpo, fica visível a todo. Mas limpou lá dentro, aí fica todo ver o testemunho da pessoa que aceitou Jesus, como uma vida de bom testemunho. Então o testemunho é muito importante, como a luz que vê de longe a noite de trevas, tudo nublado, antes de trevas, uma luz, tudo nublado, sem a luz das estrelas, sem o sol. Então aí, é a mesma coisa, se o cristão ele está num lugar escuro, uma luz dele brilha, como fosse todo nublado, o dia nas trevas. João 8,12, vamos parar aqui nesse versículo. 8,12, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse, falou-lhe depois outra vez dizendo, então já tinha falado várias vezes, eu sou a luz do mundo, a luz que brilha, a luz da alma, Ele falou, quem me segue, ele não anda em trevas, porque ele sabe para onde que ele vai depois que ele morrer. Ele é a luz do mundo, porque ele é a fonte da vida, a vida eterna. Os que não seguem Jesus andam em trevas sem salvação. Então, vamos ficar seguindo, por exemplo, os dois construtores, o sábio e o insensato. Amém? Até a noite, se Deus permitir, que Deus abençoe, que possamos estar aqui novamente.